gostaria de continuar com os irmãos aí navegando pelos Salmos, né? Eu não combinei nada com o pastor, mas ele já abriu o culto com o Salmo 108, falando acerca da adoração, da essência da adoração, da verdadeira adoração. E assim, irmãos, o Salmo, ele nos traz, assim, diversas expressões de adoração a Deus. Os Salmos, por se tratar de um livro que trata das emoções do homem, né, da vida, da experiência dos seus autores, ele traz questões de adoração, questões acerca de vários assuntos. E hoje eu quero abordar essa questão da adoração. Nós temos aí inúmeros, foi até difícil escolher um salmo para falar sobre louvor e adoração, e eu quero falar um pouco sobre isso. Então, nós temos aí salmos belíssimos, lindíssimos. Não é à toa que o livro de Salmo é conhecido como o Inário de Israel, porque são músicas mesmo, alguns louvores alguns salmos eram cantados pela congregação, e ainda é hoje, né? A gente canta alguns, porque são poesias, são expressões que exaltam, que glorificam a Deus. Nós temos aí o Salmo, por exemplo, como o Salmo 96, que nos chama a cantar ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor um novo cântico, anunciar entre as nações as suas obras. Nós temos aí o belíssimo Salmo 103, que nos convida a louvar o Senhor pelos seus benefícios, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. O próprio Salmo 108, onde o pastor leu, que fala que o coração está firme por quê? Porque canta, porque busca, porque louva, porque adora. Nós temos aí o Salmo 33, o Salmo 71, nós temos o Salmo 63, do adorador que anela pela presença de Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Nós temos aí o Salmo 138, o Salmo 145, enfim, irmãos, são muitos salmos que nos ensinam, que fala conosco acerca da questão de louvar, de adorar a Deus. Eu não vou entrar muito na questão do que significa louvar, do que significa adorar, mas assim, louvar, a palavra louvar significa elogiar, né? Então, quando a gente fala para o Senhor, tu és maravilhoso, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor do Senhor, tu és o Todo-Poderoso, nós estamos louvando a Deus. E a adoração, como na música que a gente cantou aí no começo, ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar, porque envolve estilo de vida, porque envolve vida, envolve um monte de coisas, né? Então, os Salmos, ele nos ensina como adorar. Nós podemos adorar a Deus com música, como nós acabamos de adorar. Nós podemos adorar o Senhor levantando as nossas mãos. Nós podemos adorar o Senhor com vários instrumentos, com sopro, com corda. Nós podemos adorar o Senhor se prostrando ao som de trombeta. Nós podemos adorar o Senhor a capela, de qualquer forma. E não é só na questão musical, nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, nós adoramos ao Senhor quando estamos em comunhão, quando nos reunimos como igreja, nós adoramos ao Senhor quando participamos da jornada bíblica, quando lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na sua palavra. Então, adorar é muito mais profundo do que a gente possa pensar. Embora muitas pessoas acham que louvor e adoração está relacionado basicamente à música, não é disso que se trata. De fato, a música, ela foi instruída, foi criada por Deus. No outro dia a gente pode falar sobre culto e música, né? Ela foi instruída por Deus. A música é um instrumento de Deus, ela tem esse poder de mexer com as nossas emoções, né? E ela foi instituída na casa do Senhor e é uma forma que Deus recebe adoração, né? E muitas pessoas chamam de adoração a música somente. Mas, diante de tantos salmos, né, que nos ensina as diversas formas com que a gente pode entrar na presença de Deus, com ações de graças, com oração, a gente pode entrar na presença de Deus ao som de trombetas, com brado de vitória. O Salmo 150, né, que declara louve ao Senhor com todos os instrumentos.
A palavra também de Deus, os próprios salmos, ele fala que os mortos não louvam, quem louva, quem glorifica, quem adora é o vivo, porque na sepultura não há como louvar. E nós temos aí os cânticos, né? Então, o salmo, irmão, ele é muito riquíssimo para nos ensinar a respeito da adoração a Deus. Porém, essa questão de adorar, ela está muito ligada à questão de culto, porque é culto. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos adorando a Deus coletivamente, né? Coletivamente, como igreja. É um culto público, né? É um culto público. E dentre tantos salmos que tem, eu gostaria de falar acerca de um, porque eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Com o que a gente está vivendo. E esse salmo que eu vou colocar para os irmãos, que eu vou fazer uma exposição dele, ele fala muito acerca da adoração verdadeira. Se nós vamos falar acerca de uma adoração verdadeira, significa que existe uma adoração falsa, né? Pastor Emanuel abriu o culto já dando aí um pano de fundo, já falando um pouquinho acerca disso. Então, abra a tua Bíblia comigo lá no Salmo 50. A minha Bíblia aqui, ela tem como título, para esse salmo, a essência do culto a Deus. E é exatamente isso que adoração é. É culto, é a essência, né? É a originalidade, a profundidade do nosso louvor, da forma com que nós nos expressamos verbalmente a Deus e pela forma com que nós também nos prostramos em nosso coração diante do Senhor. Então, o Salmo 150, ele fala um pouco sobre isso, sobre a adoração verdadeira. Se eu pudesse dar um título, né, a essa mensagem, eu falaria sobre isso. Adoração verdadeira. Adoração que agrada o coração de Deus. O que Deus espera quando nos reunimos para adorar como igreja? O que Deus espera de nós quando estamos cultuando ao nosso Deus de forma pessoal, privada na nossa casa e como igreja quando nos reunimos para cultuar o Senhor? Então, vamos ler o Salmo 150? O Salmo 150 há hinos belíssimos, deixa eu falar algo para os irmãos, de expressão de adoração maravilhosa ao Senhor. O Salmo 150, quando a gente lê ele parece uma palavra dura, né? É uma palavra um pouco dura, mas ele tem grandes coisas para nos ensinar acerca da essência da adoração, acerca do verdadeiro culto ao nosso Deus. Então, vamos ler, diz assim, palavra do Senhor. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que vem julgar. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias aos milhares, sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz o Senhor,
De que te serve repetires os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazas nele, e aos adúlteros te associas. Solta a boca para o mal, e com a língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que conheceis, que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que me prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Palavras duras, né? Que o Senhor aqui fala contra o povo de Israel. E quando a gente está falando a respeito de louvor e adoração, tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Porque hoje as pessoas têm aquela visão de que adorar o Senhor é ter uma bela banda na igreja, né? É cantar músicas maravilhosas, com arranjos maravilhosos, é ter aquela voz maravilhosa que quando o cantor canta arrepia, né? Às vezes acha que é ter uma orquestra, que é ter aquele show, né, que a gente está acostumado a ver hoje em muitas igrejas, onde leva as pessoas a uma comoção, a um momento. E a palavra de Deus, ela nos ensina acerca da adoração, que não tem nada, a música, isso que nós conhecemos hoje como adoração, como tempo de louvor, é algo colocado pelo homem, porque a Bíblia, adorar é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Não está somente ligado à música. Então, como eu falei, eu quero fazer uma exposição de cada ponto aqui do Salmo 150. Se você quer saber o que deve ter na igreja como louvor e adoração, leia o Salmo. Procure lá, vai lá, dá um Google lá, procura Salmos de louvor e adoração, hinos a Deus. Você vai conhecer todos os salmos que falam a respeito das expressões que nós podemos apresentar diante do nosso Deus, daquilo que nós podemos falar diante do Senhor. Se é que existe uma palavra no dicionário, se é que existe alguma palavra que alguém não tenha dito, que vai estar à altura do nosso Deus. Nada está à altura do nosso Senhor. Porém, o Salmo nos ensina isso. Mas o Salmo 50, que é o que eu separei, ele vai falar acerca dessa verdadeira adoração. Então, nós temos aqui algumas divisões desse Salmo que eu vou trabalhar eles, que é o seguinte. Primeira coisa, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vê ali o Senhor falando que vai vir julgar o povo. Irmãos, veja bem, a mensagem do Salmo 50 é uma mensagem para o povo de Deus. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, é uma mensagem para a igreja. E do versículo 1 ao versículo 6, quando diz aqui, fala, quem está falando? O Todo-Poderoso, o Senhor. E ele chama quem? Chama quem? A todos, desde o poente ao nascente. Chama todas as nações, todas as pessoas. Para quê? Para um julgamento, para um momento em que ele vai julgar as ações, ele vai julgar a nossa adoração, o nosso culto, o culto que nós prestamos a Deus. Então, ele fala aqui a respeito, né, desse julgamento. E esse julgamento ele vai ser avaliado de acordo com os benefícios, né, que nós recebemos de Deus. Lá em Amós, abre comigo lá a palavra do Senhor em Amós. Amós, no capítulo 3, eu vou ler esse versículo. Para confirmar o que eu estou falando com os irmãos. Amós, capítulo 3, no versículo 2, deixa eu ver se é o 2. O Senhor diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Por todas as famílias da terra, o Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu a você. Então, quando ele fala desse julgamento,
que ele vai julgar o seu povo conforme os benefícios que ele receberam, que cada um recebeu ali das mãos do Senhor, nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida eterna. Esse é o maior benefício que Deus nos deu, através da pessoa de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário para nos salvar. Que benefício eu recebi do Senhor que ele vai me julgar, que ele vai me chamar naquele dia? Ele vai perguntar a mim, ele ainda aqui no versículo, do versículo 1 ao versículo 6, ele ainda fala que ele intima os céus e a terra para serem testemunhas desse julgamento. E ele reúne os réus para esse julgamento. Quem são esses réus? O seu povo, aqueles que receberam a salvação, aqueles que receberam o conhecimento de Deus, aqueles que foram escolhidos entre todas as famílias da terra para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para buscar a tua face, para buscar a face do Todo-Poderoso. E ele fala que ele reúne os céus. E aí ele fala, né, que ele intima os céus em cima da terra para julgar. Congregai os meus santos. Olha só, é uma palavra para aquele que foi separado, para aquele que nasceu de novo, para aquele que está em Cristo. Reúne os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança. Você tem uma aliança com Deus? Nós temos uma aliança com o Senhor através de Jesus Cristo. E eu vou entrar aqui nessa questão da aliança, que ela não é baseada em sangue de bodes, de cabrito, mas é baseada no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. No sangue de Jesus, que nos purifica, que nos transforma. Então, nós recebemos, nós somos escolhidos. E olha, irmãos, e o Salmo 50 fala que o Senhor vai nos pedir conta do nosso culto a Deus, da nossa adoração. Culto e adoração é a mesma coisa. Ele vai nos pedir conta da nossa adoração ao Senhor. Então, o Senhor fala, né, que ele toma os céus e a terra. Então, o tema central do Salmo 50 é o seguinte: é a verdadeira adoração a Deus, o legítimo louvor que agrada a Deus. E que louvor é esse? A gente vai falar mais para frente. Que tipo de louvor que agrada a Deus? Será que é uma música bem tocada? Será que é uma voz bem colocada? Será que é o serviço? Será que é o ativismo religioso? Será que é conhecer a palavra de Deus de maneira que me espreme, eu cuspo um versículo o tempo inteiro? Né? Será que é isso que Deus espera de nós? Então, é justamente, né, esse julgamento. Por que Deus vai trazer esse julgamento? Porque é justamente esse julgamento, a falta dessa verdadeira adoração do povo de Deus, que leva o Senhor a anunciar o juízo. Que leva o Senhor a anunciar o juízo, como ele fala aqui, no versículo 4 ao 6, né? Que ele intima os céus, que ele fala que escuta, povo meu, e eu te falarei, ó Israel. Aliás, o 6, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Então, esse julgamento, quem é o juiz? O Todo-Poderoso. Quem são os réus? A Igreja de Cristo, eu e você. Aqueles que receberam os benefícios, como está lá no Salmo 103, de Deus, da salvação, da vida eterna. Quem são as testemunhas? O céu e a terra. Aquilo que nós fazemos diante de Deus, diante do Senhor. Então, esse julgamento, né, é que vai realmente, ele vai ser por causa da falsa adoração, por causa do falso culto, que muitas vezes a gente presta ao Senhor, porque muitas vezes a gente está ali no automático, né, achando que eu só preciso de uma boa música, eu só preciso de um bom músico tocando, eu só preciso de ouvir, de entrar na live ou ir na igreja presencialmente, e não é nada disso que o Senhor está falando, irmãos. Então, essa religiosidade, né, esse julgamento que Deus vai trazer, é justamente por causa da falta da adoração verdadeira. Eu vou partir para a segunda divisão desse salmo, que é o do versículo 7 ao versículo 3. Eu vou dar um nome para
essa seleção de versículos. É como se o Senhor estivesse falando assim, olha, chega de animais, chega de religiosidade, chega de hipocrisia, chega de eventos, chega de coisas que eu não me agrado. Olha só, vamos ler? Acompanha aí comigo, irmão, que a gente vai ficar aqui no Salmo 50. Então, ó, do versículo 7 ao 13, o Senhor diz assim, escuta, povo meu, é o Todo-Poderoso falando para o seu povo. E eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, e não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não receberei novilhos, nem bodes, nem dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de bodes? O Senhor está falando, chega de sacrifício de animais, chega de religiosidade. Então, o julgamento viria sobre o povo justamente por causa dessa falsa adoração. E eu vejo aqui nesse versículo que esse julgamento de Deus ele vai vir sobre dois grupos de pessoas. Sobre dois grupos de pessoas. Primeiro julgamento vai ser sobre os formalistas da casa de Israel, sobre aqueles que são formadores de opinião, sobre aqueles que lideram, sobre aqueles que estão à frente, sobre aqueles que conduzem, sobre mim, que estou aqui hoje, anunciando a sua palavra. Sobre nós, Igreja de Cristo. E o Senhor traz, né, algumas questões aqui, dentre o versículo 7 e o versículo 3. Primeira questão. O Senhor, ele fala para aquele povo, ele fala para mim, fala para você o seguinte, né? Que aquele povo tinha um certo crédito com Deus, o povo de Israel, assim como hoje, né? Alguns têm. Quando o Senhor fala, no versículo 8, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. O povo de Israel, irmãos, eles sacrificavam, eles tinham ali um cerimonial, eles tinham ali uma liturgia de culto. Nós já estudamos, né, o livro de Levíticos, sabemos que tinha todo um ritual, tinha que ser oferecido sacrifícios pelo sacerdote, pelos levitas, tinha que ter ali todo um preparo. Não se entrava na presença de Deus de qualquer forma. Tinha que ter ali um preparo muito grande mesmo, para cultuar, para entrar na presença de Deus, para o sacerdote oferecer oferta de perdão de pecado pela sua própria vida e pela vida do povo. Então, o Senhor fala para o povo de Israel e fala para nós, ele fala o seguinte, olha, eu não estou falando do fato de vocês cumprirem os rituais. Eu não estou falando, eu não repreendo vocês pelos holocaustos, pelos sacrifícios, pelas ofertas. Ouvindo essa palavra, é como se eu ouvisse o Senhor falar conosco, falar comigo, que sou igreja, com você. Não repreendo pelo fato de vocês se reunirem, tem que se reunir. Eu não os repreendo pelo fato de vocês cantarem, não é isso que o Senhor está falando, cantar louvor com harpa, com levantar das mãos, com bater palma, com dar glória a Deus, com dar aleluia, não é nada disso. O Senhor fala, olha, vocês têm crédito, não estou repreendendo, não estou falando por isso. E aí ele dá é como se ele estivesse falando, tudo bem, até um certo elogio, um crédito, né? Mas eles recebem a repreensão de Deus, no versículo 9, sobre a forma com que eles faziam essas cerimônias. Sobre a forma, não é o que faz, é a forma com que estavam fazendo, é o jeito com que estavam entrando nos atos na presença do Senhor. O povo de Israel, para os irmãos terem ideia, eles praticavam todas as ordenanças da lei, todos os sacrifícios, mas ao mesmo tempo que eles faziam esses sacrifícios, eles também sacrificavam aos deuses dos povos vizinhos.
ao mesmo tempo que eles sacrificavam a Deus, que eles se reuniam no templo para cantar, para adorar a Deus, para servir, eles também maldiziam, eles roubavam, eles faziam coisas que Deus havia proibido. Não havia uma coerência de vida, não havia um estilo de vida que Deus espera que o seu povo tem, aquele que foi comprado, aquele que nasceu de novo. Pastor Manuel tem falado sobre nascer de novo, né? Não tem coerência com a vida. Então, Deus repreende pela forma com que eles estavam fazendo aquele sacrifício. Então, ele fala, você acha que eu vou receber? Você acha que eu bebo sangue de touro? Você acha que você está me oferecendo algum animal para mim? Os animais são meus, eu conheço todos. Tudo que você está fazendo, tudo que vocês estão oferecendo é meu. E eu repreendo a vocês pela forma com que vocês fazem. Porque vocês... aí ele fala, né? Porque eu não vou aceitar esses novilhos. Eu não vou aceitar, né? E quando o Senhor fala, eu não vou aceitar, da tua mão não aceitarei novilhos, né? Nem bodes, nem aprisco, porque eles são meus. Ele dá para essa primeira classe de pessoas, que são as pessoas que amam a Deus, que estão servindo. Em outras palavras, irmãos, somos nós os líderes da casa do Senhor, principalmente. Então, ele dá a forma do culto verdadeiro, da verdadeira adoração. Ele fala como deve ser essa verdadeira adoração. Quando ele diz no versículo 14, né? 14 e 15, quando ele fala, oferecei a Deus sacrifício de ações de graça. Cumpre os teus votos que você fez com Deus. Cumpre aquilo que você diante do Senhor se colocou, né, a fazer para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, o Senhor dá uma situação para o seu povo. Vocês estão passando por luta, por dificuldade, invoca-me. Qual é a situação? Angústia, que o Senhor fala. Invoca-me no dia da angústia. Qual a situação aqui? Angústia. Tempos que nós estamos vivendo, irmãos. Tempo de angústia, tempo de aflição. Qual é a ordem de Deus? Invoca-me. Invoca-me. Busca-me. Esteja na minha presença, me adore, me cultuem. Em espírito e em verdade, como o nosso mestre nos ensinou no seu diálogo ali com a mulher samaritana em João 4, 23, 24. Que eis que vem dias em que o Senhor procura verdadeiros adoradores, e esse tempo já chegou, Jesus diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o Senhor não fala que a punição vai vir pelo fato deles se reunirem, deles fazerem a sua liturgia, prestar o seu culto com aquela forma, né? Daquele jeito com que o Senhor estipulou, estabeleceu na lei que eles estavam cumprindo, mas o Senhor fala da maneira como eles estavam fazendo aquilo, de uma maneira completamente errada. Então, ele dá a receita. Ele fala como que você deve adorar a Deus. Como que você deve adorar e louvar o Senhor? Com ações de graças, cumprindo os seus votos, agradecendo a Deus, entendendo que nós pertencemos a Ele, entendendo que nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor em todo o tempo. Então, não é pela religiosidade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo no automático, não é verdade? Então, essa palavra ela nos chama a refletir sobre o tipo de culto que eu estou oferecendo a Deus, a cada um de nós. Que tipo de culto, que tipo de adoração eu estou oferecendo a Deus? Né? Como está a minha vida? Como está a minha comunhão com Deus? Como está a minha comunhão com a igreja, com a palavra? Então, eles recebem a instrução como devem fazer. Eu quero pegar como exemplo, eu não vou ler o texto, e hoje, uma das coisas que tem entrado muito na Igreja de Cristo é o pragmatismo, né? Importa o resultado, não importa como está sendo feito. E isso, na verdade, isso não é bíblico, isso veio lá do mundo das trevas, porque existe uma forma de adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Eu vou pegar como exemplo Davi.
lá em 2 Samuel, no capítulo 6, quando ele manda buscar a arca de Deus, e ele não observa a forma como a arca deveria ter sido transportada. E ele manda buscar aquela arca, ele compra um carro de boi novo para buscar. A intenção dele era a melhor possível, né? Ele compra um carro de boi e manda buscar a arca em cima daquele carro de boi. E quando ele está vindo ali alegre, né, festejando, adorando, achando que estava agradecendo, que estava agradando a Deus, a gente sabe que teve uma pessoa a usar, né, aquele homem toca na arca, que representa a glória, a presença de Deus, e aquele homem morre instantaneamente. Davi fica triste, porque aí quando ele vai consultar o Senhor, existia uma forma de transportar a arca, que deveria ser transportada pelos levitas, com argola de ouro, tinha todo um processo. Não podia estar em cima de um carro de boi. Isso ali, Davi que usou o pragmatismo, né? O importante é que a arca vai vir, traz a arca. Mas o Senhor havia dado um passo, e como que deveria ser transportado. Então, trazendo isso para a nossa vida, da mesma forma, irmãos, a adoração e o louvor, que o Salmo tanto fala, que a gente lê sempre nas aberturas do nosso culto, e devemos, o Senhor se agrada, que proclamemos. Quando a gente fala, cantai ao Senhor um cântico novo, proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua justiça. Quando a gente fala lá do Salmo, sem celebrar e com júbilo ao Senhor, todos os povos da terra serviam ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, eterna é a sua bondade e a sua misericórdia, de geração em geração. Deus se agrada disso, que a gente faça isso, mas é necessário que este louvor ele esteja linkado com Hebreus 13, que fala que o meu louvor é frutos de lábios que confessam a Deus, que reconhece o Senhor, que sabe que eu vou prestar conta, sim, da minha vida diante de Deus. Então, o Senhor dá a receita para esse primeiro grupo de pessoas que vão ser julgadas. E eu quero chamar a atenção para os irmãos, a gente não vai ler a respeito, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 3, quando lá na palavra de Tiago, Tiago fala que pode acaso a boca que bendiz, maldizer, pode por um acaso jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Jesus, por acaso, não pode se servir dois senhores? Não podemos servir dois senhores. O ato de amar um e aborrecer o outro, né? Então, existe, irmãos, uma busca de Deus, sim, por verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. E a gente hoje vê um povo cardíaco, com problema de coração duro. O problema é que nós somos cardíacos, né? Então, a adoração verdadeira, o verdadeiro culto, ele tem a ver com coração, com disposição de coração. Porque a palavra de Deus diz que com a boca se confessa as coisas acerca da salvação, e o coração crê e a boca confessa. Então, é o coração, a verdadeira adoração, ela tem a ver com o coração. Foi isso que Jesus, quando veio pregar, e ele enfrentou grandes resistências por parte daqueles religiosos, por parte ali dos doutores da lei, né? Porque eles estavam acostumados a esses ritos, porque o culto deles a Deus, a adoração deles a Deus já tinha virado algo comum, já tinha virado algo externo, algo externo. E externamente falando, a gente pode fazer coisas maravilhosas. Você pode ter um belo momento de música na igreja, com orquestra, com as melhores vozes, você pode ter uma oração maravilhosa, daquela que quando você ora as pessoas se arrepiam, e não está linkado com a vida de Deus. Então vocês entendem como o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, como ele é um Deus que espera que o nosso coração realmente se entregue e se converta totalmente a ele, né? Então, depois que o Senhor dá essa instrução, aquele povo que ele não repreende pelos holocaustos e pelos sacrifícios, porque eles estavam observando a lei, e ele fala, faça isso, não é só observar a lei, vocês têm que apresentar ações de graças, né? Vocês têm que se apresentar com louvor, com ações de graças, não é só com ritual, não é ritual,
Cristianismo não é ritual, é relacionamento com Deus através da pessoa santa, bendita de Jesus. Isso é cristianismo. Não é ir na igreja, não é ir na missa, não é participar apenas de um ministério, não é cantar bem, tocar bem, falar bem, pregar bem. Isso aí tem aos milhares fazendo, mas é ter uma vida que realmente expressa quem é Deus. E o Salmo 50 inicia falando quem ele é. Ele é o grande juiz, ele é o todo-poderoso, ele é o nosso Deus, ele é aquele que nos escolheu entre milhares e milhares. Quantos benefícios recebemos do Senhor, cujo principal deles é a salvação e a vida eterna. E eu quero falar agora de um segundo grupo, né? A segunda classe que vai ser julgada aqui, segundo este Salmo 50, é a classe dos ímpios de Israel, né? Que está aí do versículo 16 ao versículo 21, quando o Senhor fala aqui, né? No versículo 16, que fala mais ao ímpio, e às vezes a gente tem a tendência de achar que o ímpio é aquele que não conhece Jesus. A palavra ímpio, se eu estiver errado, o pastor me corrige, vem de impiedade, vem de uma vida que não tem piedade, que não é piedoso, que não é temente. Não é quem não conhece Jesus. Quem não conhece Jesus é incrédulo, é homem natural. Quem conhece Jesus deve ser um homem espiritual e piedoso. Então, o ímpio, aí o Senhor fala, mas os ímpios da casa de Israel, olha só, os ímpios da casa de Israel, mas aos ímpios diz Deus, que te serve repetires os meus preceitos? O que adianta você decorar a Bíblia inteira? O que adianta você falar vários versículos? De que adianta teres nos lábios a minha aliança? É ou não é atual, irmãos? É ou não é atual? Será que aqui é só o povo de Israel? Será que a gente está pregando falando, é para o povo de Israel? É para mim. O que adianta ter nos lábios a minha aliança? Nós sabemos explicar o que é expiação, o que é salvação, o que é vida eterna. Você saber ali os 4 pontos, né? Da lei da salvação e não praticar. Uma vez que aborrece a disciplina, e às vezes quando somos disciplinados pelo Senhor, a gente é mimizento, a gente fica cheio de não me toques, quando você vai chamar, é chamado a atenção, ou quando você chama de alguém por algo, aborrece a disciplina, rejeita a palavra. Olha que duro, irmãos. O Senhor está falando aqui de essência de culto, essência do culto do povo de Deus. Rejeita a palavra. Se vês um ladrão, tu te comprazes, tem prazer de ver aquele que rouba, aquele que faz coisa má, e aos adúlteros te associas. Solta a boca para o mal, para falar mal, a tua língua trama enganos, e a nossa língua ela é terrível. Tiago também, capítulo 3, pode ler lá, cabe aqui. Senta-te para falar contra o teu irmão em Cristo, e difamos até o filho do sangue, da tua mãe. Olha o que o povo fazia. Tens feito essas coisas, aí o Senhor fala, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo isso à tua vista. Vou fazer uma pausa aqui, irmãos, de algo, né? Então, a verdadeira adoração, ela é uma questão de coração, é uma questão de entrega do coração, de vida. E a gente vê aqui, consegue ver nesse versículo que eu acabei de ler, do versículo 17 ao 21, uma falsa percepção de quem é Deus. Algo que hoje entrou no meio da igreja, no nosso meio, porque nós somos a igreja, né? Que entrou no nosso meio. Uma falsa percepção de quem é Deus. Hoje, muitas igrejas, né, pegou a adoração, transformou em show, em ativismo, né, piedoso, sem ligação com o próprio Deus. Então, pode haver isso, sim. Pode-se haver uma bela apresentação sem ligação com o próprio Deus? Sim. Quem diz isso? A Bíblia. A palavra do Senhor. E nós pegamos a Deus, é isso que ele quer dizer aqui, e rebaixamos a Deus ao nosso nível, né?
em que nós entramos, que nós estamos. Então, a gente pega Deus e traz aqui para o nosso nível. E esse salmo está falando que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o juiz e que ele vai julgar tudo isso. Ele vai julgar as nossas reuniões solenes, a nossa reunião de adoração, o nosso culto. Tudo isso vai ser julgado pelo Senhor, né? E aí o Senhor fala, eu tenho visto essas coisas e eu me calei. Interessante que o Senhor fala, pensavas que eu era igual a você? Que eu era igual, teu igual? Ou seja, está falando, você acha que eu sou homem? Você acha que eu sou filho de homem? Para me igualar? Você acha que música, que fumaça de gelo, que canhão de luz, que aparência pode me impressionar? Pensava que eu era essa coisa do mundo humano e tudo isso pertence a ele. Quando ele fala, olha, você acha que eu bebo sangue de bode, de cabrito? Né? Então, o Senhor traz essa palavra e eu interpreto isso como uma falsa percepção de quem é Deus. Porque aquele que conhece a Deus, ele reconhece logo o seu Senhor e ele não tem outra ação a não ser prostrar e adorar. Não vou ler, mas vou usar como exemplo o profeta Isaías. Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando ele tem um encontro ali no ano da morte do rei Uzias, e ele já era um profeta, ele já estava profetizando. E quando ele chega ali, ele tem aquela visão aonde? No culto público. Onde ele tem aquela visão? No culto público, na igreja, ali na igreja, dentro do templo. E quando ele tem ali a visão dos anjos, da glória de Deus, da santidade de Deus, é claro que aquilo é uma visão, se fosse a teofania manifesta ali, todo mundo teria morrido. Ele tem aquela visão. E ele chama isso de ai de mim, estou perdido. E Isaías, quando ele se vê, ele vê a santidade, ele vê quem é Deus, ele imediatamente ele reconhece, eu sou um homem de puros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Ele reconhece o seu pecado e o Senhor vem e tira aquele pecado dele através do reconhecimento. E ele chama isso de ai de mim, estou perdido, que é a primeira coisa que ele fala, ai de mim, estou perdido. Então, a percepção certa de quem é Deus, irmãos, nos faz adorar com música, sem música, com instrumento, sem instrumento, em comunidade, sozinho, na rua, no ônibus, em casa, lavando, cozinhando, servindo, até dormindo, porque até sonhar com adoração você vai, até sonhar com o Senhor, você vai acordar de noite dizendo, amo o Senhor, Deus da minha vida, porque é isso que a adoração faz conosco, a verdadeira adoração. Ela nos conduz à presença de Deus. Então, essa falsa percepção de quem é Deus tem deturpado a adoração, a essência da adoração, a essência do verdadeiro culto, que tem muito a ver com o que o pastor Manuel está pregando para nós acerca do novo nascimento, acerca do corrigir rotas, do foco, né, de ajustar, sintonizar ali a palavra de Deus. O Senhor nos chama, mais uma vez, para rever o nosso culto, a nossa sintonia, para voltarmos ao Senhor. Então, ele faz, né, aos ímpios da casa de Israel, ele fala acerca disso, olha, vocês estão errados, vocês não sabem quem eu sou, porque tudo isso que vocês estão me oferecendo já é meu, não me impressiona, né? E chama aquele povo a voltar. Então, Deus se cala, e ele fala, eu estou vendo tudo isso, mas eu estou calado. E a gente hoje vê, irmãos, a dificuldade que as pessoas têm de ouvir a voz de Deus. Muitos não estão escutando Deus falar. Por quê? Porque não estão oferecendo uma verdadeira adoração. Porque não estão prestando o culto verdadeiro, fiel ao Senhor. Porque estão achando normal. Porque fizeram isso, trouxeram Deus, né? Igualaram, nivelaram Deus à vida humana. E acha que tudo é normal, tudo é perfeito, não se preocupa com a santidade, né? Então, ele fala que ele vai trazer sobre aquele povo juízo, ele vai julgar aquele povo, né? Ele vai trazer sobre aquele povo condenação, que o povo vai ter que prestar contas a Deus. Tanto aqueles que conheciam a palavra de Deus estava firme, né? E quanto aqueles que são chamados de ímpio, que é aquela classe de pessoas que conhece a palavra, mas que desprezam, né? Que desprezam tanto a lei de Deus, né? Como o próprio Deus,
e não se envergonham de pronunciar o nome dele. Desprezam, rejeitam a Deus, não aceita disciplina, mas não se envergonha de pronunciar o nome de Deus de forma hipócrita, porque o Senhor, isso é hipocrisia, né? De forma hipócrita. Olha como adorar é muito mais profundo do que pensamos, né, irmãos? Cultuar, adorar a Deus é muito mais profundo do que nós pensamos. Então, tudo isso hoje, cada um tendo o seu próprio Deus, sendo o seu próprio Deus, tomando os seus próprios juízos, e o Senhor nos chama nesta noite a refletirmos sobre como está a nossa adoração, como está a nossa comunhão com Deus, como está a nossa devoção. Você tem se deleitado, porque adorar é mais do que simplesmente amar, né? Não existe no português, não existe em nenhuma língua do mundo a palavra que possa expressar o sentimento que temos, que devemos ter, ou se não temos, pelo menos deveríamos de ter, a Deus, o temor, o amor, o deleite, o prazer. E hoje nós vivemos tempos em que não existe esse deleite na presença, no culto, na celebração. E nós estamos viajando os Salmos, e é os Salmos mesmo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o Salmo mesmo que fala, é lá, é nessas viagens que a gente está fazendo, quando o Senhor fala, entrai com ações de graça nos atos do Senhor, com alegria proclamem. É lá que fala, como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e anela pelos teus atos. Uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu possa habitar para sempre no teu santuário, na sua presença. Então falta esse amor, irmão, esse deleite, essa paixão, esse fervor pela beleza de Deus, pela sua criação, pela sua palavra, pela sua presença, né? E o Senhor nos chama em todo tempo. Inclusive, é uma mensagem lá de Apocalipse, né? Para voltarmos a este amor, para que possamos oferecer a Deus verdadeiro culto, verdadeira adoração. Então, quando o Senhor fala ali, ó, chega de animais, chega de religiosidade, né? E, por fim, para encerrar, a verdadeira adoração, ela está alinhada com a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente chega a falar da adoração alinhada com a palavra de Deus, a gente consegue ver muito isso hoje, se a gente for observar o tipo de música que canta, por exemplo, né? Às vezes eu vejo mais de Deus numa música do Roberto Carlos, né, a Montanha. Obrigado, Senhor, né? Mesmo que eu chore. E aí você vai lá e ouve, me dá de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Falta de percepção de quem é Deus, né? Falta de temor. Então, a adoração, ela está ligada com a palavra de Deus, ela está alinhada na palavra de Deus, né? Ela está alinhada. E lá no versículo 22, 23, que eu vou encerrar aqui essa exposição, nesses 2 versículos, o Senhor, depois de falar, olha, eu estou calado, mas eu vou julgar, eu estou observando, né? E ele fala, no versículo 22, considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, vós que, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. Ao que prepara o seu caminho. Então, as ações de graça, o prazer, a alegria, nós vamos falar de fato em todo o nosso coração. Senhor, graças. Graças eu te dou, Senhor, por mais um dia, como a Janete orou. Senhor, obrigado pelo privilégio. Irmãos, que privilégio poder estar aqui. Que privilégio poder cultuar a Deus. Poder estar aqui junto com os irmãos falando do amor de Jesus. Que privilégio. Então, essa ação de graça, né, ela vai surgir. Essa ação de graça que agrada a Deus, ela começa quando direcionamos nossos caminhos a partir da verdade contidas na palavra de Deus. Quando passamos a viver conforme a palavra de Deus, como diz a palavra, a própria palavra, a Bíblia lá em Tiago, fala muito sobre isso.
Quando deixamos de ser somente ouvinte e passamos a ser praticante. Então o Senhor fala, olha, aos que me preparam o caminho, aos que preparam o seu caminho, aos que não andam de qualquer forma, mas os que realmente tiveram seus corações arrebatados pelo Senhor, arrebatados pela presença de Deus, por aqueles que realmente tiveram uma consciência de quem é Deus, né? De quem é o Senhor, quem somos nós. Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? O louvor que nós começamos cantando no início, eu gosto muito dele, porque ele fala, louvar-te é bem mais do que eu mereço. Eu não sou digna nem de pronunciar elogios a Deus. A adorar-te, então, é mais profundo do que eu pensei, né? Não sou digna nem de pronunciar elogios, porque louvor é isso, elogiar. Quanto mais adorar. E o adorar, irmãos, é em espírito, é em verdade, como o Senhor Jesus nos ensina, né? Como o Senhor Jesus busca e procura essa verdadeira adoração, este verdadeiro culto. Então, o Salmo 50, ele fala, ele não tem nenhuma expressão que o povo usava para cantar, mas ele é um salmo didático, a respeito da adoração a Deus, a respeito do louvor a Deus, a respeito do verdadeiro culto a Deus, da essência. Sacrifícios de animais o Senhor não quer. Não é sacrifício que ele exige de nós, mas ele exige obediência. Ele exige de nós alinhamento com a sua palavra, prática da sua palavra. Em Amós, no capítulo 5, se não me falha a memória, o versículo ali 21, 22, eu vou abrir aqui para encerrar. Amós, está aqui. Eu grifei a minha Bíblia aqui. Aí no capítulo 5, 23, olha o que o Senhor fala acerca, hoje, do que as pessoas têm em mente do que é adoração. O versículo 23, o Senhor fala, afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E se você for ler aqui o contexto, o Senhor está falando exatamente o que está escrito lá no Salmo 50, que o povo sacrificava, o povo continuava com as suas celebrações, com as suas liturgias, mas não mudavam os seus corações, mas não mudavam a disposição dos seus corações em adorar, em servir, em buscar o Senhor. É tempo de adorar o Senhor, irmãos. Jesus já falou quando ele esteve aqui, e eis que vem hora, e esse tempo é agora, já chegou. É tempo de adorar. Mas como adorarão? Em espírito e em verdade. Então o negócio é comigo. O negócio é com você, não é com o Joãozinho nem com a Marinha, é com você que está ouvindo. É você que está participando deste momento. Amém? Então, o Salmo é maravilhoso, né? O Salmo não tem como a gente... Aliás, toda a palavra de Deus é maravilhosa. De Gênesis a Apocalipse. Desde uma vírgula a um ponto. Tudo é maravilhoso. Mas o Salmo nos ensina que nós devemos adorar, sim, entrar com ações de graça. Mas o coração primeiro tem que estar totalmente entregue e rendido ao Senhor. Amém? Eu vou terminar lendo um trecho que eu tenho aqui, uma frase, e 5 linhas aqui que fala a respeito da adoração. O que é adorar? O que é cultuar? Olha só, adorar é avivar a consciência através da santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, render-se à sua vontade, aos propósitos de Deus. O William Temple falou isso. E tem uma outra que eu gosto aqui, que diz assim, o que é adorar? O que é louvar? Qual a diferença entre um e o outro? Todo louvor deve conduzir à adoração. Se louvar é bom, adorar é muito melhor. No louvor, louva-se por causa dos feitos de Deus. Na adoração, você adora o próprio Deus, não somente aquilo que ele faz por nós, não somente aquilo que ele nos dá, mas a sua essência, quem ele é. O louvor nasce na alma, a adoração nasce no espírito. Por isso Jesus diz, é em espírito e em verdade que se adora. O louvor é um ato, uma expressão da sua vida. A adoração, irmão, é um estilo de vida. É como você vive. É como você vive agora
o novo nascimento, o coração novo que nós recebemos do Senhor. É um modelo de viver, é um modo de viver. Na adoração, a comunhão, a intimidade com Deus. A adoração afeta o caráter. A adoração é uma expressão de amor. É o nível mais alto da batalha espiritual. Olha que lindo! Pois move a mão de Deus. Então, embriague-se adorando e amando a este Deus criador de todas as coisas, e você terá um novo viver. O autor dessa texto que eu li é desconhecido, mas lindo, que com poucas palavras nos diz o que é adorar. Louvar é muito bom, irmãos, mas adorar, se render, se prostrar, entregar os propósitos da sua vida, os propósitos de Deus, ter o Senhor como primazia, ter o Senhor como primeiro, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus planos para os planos de Deus é muito melhor, é muito melhor. E Deus quer dar a mim, dar a você essa experiência de adoração. E quando você tiver essa experiência, as ações de graças vão fluir, a vida vai ficar mais leve, né? Então, querido, para refletir, como está a nossa adoração diante de Deus? Como está o seu devocional diante do Senhor? Né? Que você possa se abrir a esse chamado, que você possa ouvir a voz do Senhor neste tempo de angústia. Invoca-me, invoca-me. Qual a situação que você está vivendo? O Salmo 50 fala: invoca-me no dia de angústia e eu vou te livrar. Sabe o que você vai fazer? Você vai me adorar e tu me glorificarás. Então, queridos, adorar é muito mais profundo do que nós pensamos. É muito pessoal, é muito profundo. É uma marca que Deus coloca na nossa vida e que cada um tem a sua, mas que você reconhece toda e qualquer oportunidade de estar na presença dele. E você não vai querer perder, porque será prioridade, terá primazia, você vai ter, e nisso tudo você vai ter deleite, como diz o Salmo 27, 37. Você vai ter deleite ali no versículo 4, na palavra, na lei do Senhor. Amém? Então, essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, acerca da adoração, que os Salmos têm inúmeros temas aí para a gente trabalhar. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar, vamos fechar neste momento, né, acerca desta mensagem. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Amado Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque como diz a canção, nós nunca saberemos o preço que foi pago, Senhor. Nós nunca saberemos o preço que foi pago, o resgate de fato da nossa vida, Pai. Quantos benefícios, quantas bênçãos temos recebido do Senhor. Pai, dá-nos percepção da tua presença, dá-nos percepção de quem tu és, Senhor. Nos ensina a te adorar na beleza da tua santidade. Nos ensina, Senhor, a descer do nosso pedestal, Senhor, para te encontrar. Nos ensina a ter o Senhor como primazia nas nossas vidas, Pai. Toma no teu altar a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão presentes nessa sala. E nos conduz à sala do trono, Senhor, para que possamos te adorar. Em espírito e em verdade, arrebata o nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, te louvar, Pai, para que possamos te bendizer, para que possamos prestar a ti o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, para que possamos, Senhor, Pai amado, sem sequer, como diz, Senhor, se possível com palavras, ganhar vidas, Senhor, trazer vidas a conhecer ao Senhor, mas principalmente através do nosso estilo de vida, do nosso jeito de ser, Pai. Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos, e te agradeço pela oportunidade de lhe prestar culto, pela oportunidade, Pai, de nos reunirmos como igreja e celebrar o nome do Senhor. E sermos, Pai querido, confrontados com a tua palavra acerca do nosso comportamento, do nosso modo de viver. Ajuda-nos, Senhor, a receber esta palavra com amor em nosso coração e entendermos, Pai, que adorar-te, Pai, é muito mais profundo, que servir-te, Senhor, é o que nós esperamos, sim, mas te adorar, Pai, é muito mais profundo, Senhor.
Ó Deus, dá-nos essa experiência e essa consciência. Faz-nos, Senhor, viver para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém.